E um dos problemas na Earth School é não contribuirmos para que o fascínio do conhecimento esotérico se sobreponha à capacidade de comunhão com o eixo radiante, com o eixo divino, com o eixo do ser. Senão nós estamos a prestar um desserviço à totalidade, ainda que estejamos a prestar um serviço às ramadas da árvore. Então é muito importante compreender... o encontro de hoje é mesmo sério, porque eu não tenho nenhuma pressa em avançar, como vocês já repararam, nem estou interessado em teatralizar o que estou a dizer, nem dramatizar, nem criar... sabes? Nem sequer estou interessado em ser interessante. Não sei, é isto. Nós não estamos ocupados com o eixo da árvore, nem estamos ocupados com as ramas. Nós estamos ocupados com tudo. O nosso problema é um problema integral. O desafio é integral. É compreender, porque reparem, daqui a 1 ano e meio todas as pessoas são astrólogos. Todos vocês são tarólogos. Todos vocês têm um domínio do símbolo e do signo. Porque nós vamos lidar com signos. Reparem, como é que eu ia dizer isto? Yod He Vav He não é um símbolo, é um signo. Quando as pessoas o reduzem a um símbolo, sabem o nome de Deus no judaísmo? Eu sou aquele que é, I am that I am. Quando nós reduzimos aquilo a um símbolo, até podes fazer um póster, não há problema nenhum. Yod He Vav He, sabes, com nuvens douradas à volta. Agora, as letras do alfabeto hebraico são signos. Isto é, elas libertam uma radiação mais do que uma vibração. Porque os símbolos estão ali no limiar da vibração. Uma radiação não é vibração, é outra coisa. Radiação é o que um signo liberta. Vibração é o que um símbolo e as cores e os sons libertam. Claro que muitos símbolos são signos também. Por exemplo, a escala pentatónica, ou a escala cromática, ou a escala egípcia em música, é ao mesmo tempo um símbolo e um signo. Depende de como é que eu utilizo aquilo. Qual é a minha consciência? Ia dizer algo, desculpe. Deve ser a única. A única? Há mais sim. Se com radiação, Arábica? como nós nunca falamos nessas, ficamos a pensar só para essa. A minha questão como estava a perguntar. Sim, para a chinesa arcaica, a tibetana, o sânscrito, A arábica, a hebraica, pelo menos 5 hieroglifos chineses antigos, os primeiros, que são muito simples. os hieroglifos, porque a escrita chinesa tem várias etapas. A primeira são só assim nos passos, de novo, proporcional. Eu também disse qualquer coisa e depois estava a pensar se os pais criaram e depois uma questão. Não, de facto, A arábica, a hebraica, o tibetano, o sânscrito e inclusive o Egito anterior. Há uma fase do egípcio em que, da representação egípcia que não é feita através de... não é iconográfica, é pré-iconográfica e, portanto, não é por ícones, mas por símbolos mais simples ainda. E esses símbolos têm... Quanto mais antigas são as línguas, mais próximas elas estão do nível dos signos, da radiação cósmica. Ideogramas. Eu não sei se as runas e os caracteres celtas e nórdicos também não têm esse poder do signo. O signo revela a energia do eixo, é radiação. Digamos que o signo é radioativo. O símbolo é informativo. Acho que nós passámos por aí no último encontro. Eu não queria... Nós vamos mais à frente mergulhar nisso de uma forma bem clara. Espera-se. Mas
O nosso objetivo é equilibrar sempre conhecimento com união, conhecimento com comunhão, conhecimento com experiência gnóstica, conhecimento com silêncio. De forma a que exista alguns ambientes chamam isso humildade, de forma a que exista um sentido de proporção entre o que é que se pode fazer com o conhecimento e o que nunca se poderá fazer com o conhecimento. E também o que se pode fazer com a sabedoria, com essa comunhão com o centro gnóstico, e ter-se a humildade depois de perceber, bom, eu tenho uma união com o centro gnóstico, eu sinto o divino, eu sei, eu tenho experiências em que eu me apago perante a unidade da criação e agora está na altura de aprender o beabá da psicologia. Porque, como se disse, uma coisa não anula a outra. Quantos místicos avançadíssimos tropeçam na primeira armadilha psicológica que lhes é posta à frente? O facto de ter uma comunhão com os anjos e com o alto não te dispensa de ter percepção do que Freud tentou dizer acerca do inconsciente. Não dispensa de ter uma percepção astrológica. Não dispensa de ter... Sentem onde é que eu quero chegar? Nós estamos a falar de uma simetria entre o sentido do sagrado e o sentido do cosmos. Os conhecimentos não podem estudar o sagrado no seu sentido essencial porque não foram feitos para isso, da mesma maneira que um paralápis não serve para desmontar um pneu de um automóvel. São coisas diferentes. E as pessoas que se ocupam exclusivamente do conhecimento, e como vocês imaginam, esse conhecimento é poliédrico, as pessoas que se ocupam exclusivamente do conhecimento podem perder a sensibilidade à reverência e ao sagrado. Podem se tornar macrocéfalos. Grandes cabeças com os pezinhos pequeninos e com o coração pequenino. E as pessoas que têm uma capacidade desenvolvida em vidas anteriores de entrar nessa consciência gnóstica, e para isso é porque foram admitidos pelo seu ser interno, ele abriu as portas, isso não significa que eles estão dispensados do beabá e do DEFGH, todo o abecedário do conhecimento. Porque quanto mais robusto é o conhecimento, mais autoridade e consistência e resistência o indivíduo tem ao impacto do sagrado. Porque é que Deus e a nossa mónada se escusa de aparecer constantemente? Porque a mónada sabe que uma dose a mais da presença radiante dela paralisa o indivíduo. O indivíduo. A mónada não é uma brincadeira. É perigosa. Um contacto demasiado cedo, demasiado forte, demasiado constante, demasiado poderoso com os níveis do espírito, com o nível monádico, pode paralisar o indivíduo. A nossa sensação infantil é de que, não, mas se eu fiz contacto com o divino, já está, é porque eu tenho a síntese. Não tens síntese nenhuma. Deus vem de muitas maneiras e vem para nos estimular. E vem para nos abraçar e para nos envolver. Mas depois hão de reparar que ele solta-te. Diz, agora vai lá, à tua vida, vá. Até um retiro. Claro, até um indivíduo assim, 15, não te distraias comigo. Até um retiro tem um momento em que tu sentes claramente, não adianta continuares ali, em silêncio, na floresta, na tua tenda, em oração. Já não... Acabou o retiro. Tens que pôr a tenda e voltar para a cidade. Não sei se me faço entender. A capacidade de equilibrar um pragmatismo existencial, um refinamento gnosiológico e de conhecimento e uma capacidade de união com o divino e com o sagrado é o que nós procuramos desenvolver aqui. É essa tripla competência. Uma competência psicológica e existencial para fora, vou chamar um pragmatismo luminoso. Acho que os médicos e os paramédicos e o INEM sabem bem o que é isto. Depois, o INEM é o Instituto Nacional de Emergência Médica. Para as pessoas que estão no Brasil, na Colômbia, o que é o INEM. Eles sabem o que é, Agora, suspende tudo e vamos tratar disto já. Portanto, esse pragmatismo, esse sentido de emergência, esse sentido de competência na vida é fundamental. Combinado com o refinamento intelectual acerca
dos conhecimentos possíveis, e estes dois ao serviço de uma ligação pura com o eixo. Bem, ou é pura, ou não é. Ou é com o eixo ou não é. Puro e eixo é praticamente a mesma coisa. Ela está lá dentro. E nesse sentido absoluto não há. Talvez no chumbo, para aí, ou no granito. Mesmo assim, tem uma vibração. A inércia, no sentido absoluto, não existe. Agora, isto é uma resposta fácil da minha parte, como que fugir à questão. Há indivíduos que são inertes porque a vida está a terminar certas construções dentro deles antes de remover os véus e os fazer acordar. Reparem, nós ontem falámos aqui bastante sobre liberdade no grupo de terça-feira, sobre liberdade, disciplina e dignidade. Nos fazer lembrar que o despertar para um nível espiritual, e uma vida espiritual é uma vida em que tu precisas de cada vez menos e és cada vez mais, e isto acontece realmente e não porque, digamos, tu passas a ter uma relação estética com isto, mas de facto acontece, é um milagre psicológico, é uma mutação psicológica. O despertar para a vida espiritual nunca é da vontade do indivíduo. Primeiro, não se despertam pessoas para o caminho espiritual. Não com a nossa vontade exterior. Se nós formos com a nossa vontade exterior, com o nosso plexo solar pintado de azul, tentar acordar alguém, o resultado é contraproducente. Agora, tu podes usar o teu nível interno para irradiar sobre a outra pessoa uma vibração, uma presença e uma influência espiritual que faz com que o outro acorde ou tende a acordar sempre que está próximo de ti. Essa influência espiritual é autêntica, ela existe. Mas não se trata de ir lá, digamos, quebrar o ovo ou chocar o ovo para sair o passarinho da espiritualidade, porque quem rege isso é a mónada. É a mónada do outro é que rege o despertar dele. É a mesma coisa. Não posso porque é a mesma coisa. São, a mónada é grego, I am, ou eu sou é hebraico e espírito é latino. São só diferentes. Espíritos é latino, é romano. Mónada é grego, é o termo que os gregos usavam, e I am é hebraico, é judaico-cristão. Tão simples quanto isso. Como? Ok, então, nós não acordamos ninguém, tanto quanto eu posso perceber. O que acontece é que na medida em que estamos em revolução e estamos acordados interiormente, isso liberta uma radiação que acorda as pessoas à tua volta, se a mónada o permitir. Se o espírito do outro permitir, porque se o espírito do outro não permitir, não adianta, tu podes andar a bater-lhe com, não sei com o que é que as pessoas batem na cabeça do outro, com o sacrário, com a Bíblia. A Bíblia também dá para bater na cabeça porque é enorme. Podes bater com o Corão, podes fazer o que tu quiseres e podes chegar lá com a Blavatsky, que o outro só se assusta e diz, não, eu não quero isso. Eu começo a olhar para ti como se tu fosse um Jesus freak e não funciona. Completamente contraproducente, claro. Nós
acabamos por fortalecer as defesas da outra pessoa e com isso atrasamos o processo dela. Não há nada melhor para atrasar o processo espiritual de outra pessoa do que tentar impor-lhe qualquer forma de espiritualidade. Nem sequer impor, propor. Quanto mais impor. Impor então nem se pensa. Só propor a mais. Propor de forma demasiado insistente. Mas isto é um bocado óbvio, não é? Porque se vocês repararem, nós estamos num tempo em que as pessoas precisam de liberdade, precisam de espaço para irem em busca do que é significativo. Falar dos conhecimentos é o mesmo que falar da ordem de Melquisedeque ou da ordem de Thoth. E também, até um certo ponto, de Enoque. Falar dos conhecimentos... Vocês vão reparar que as religiões, quanto mais místicas e puras, mais evitam o conhecimento. Sobretudo se for um conhecimento operativo. Isto é um conhecimento que produz resultados. Uma boa parte da desconfiança clássica em relação aos esoterismos, e aquele termo que vem do século XVIII, ocultismo, uma boa parte da desconfiança clássica não é popular, é académica e é especificamente teológica. Porque é que as grandes religiões monoteístas evitam ao máximo desenvolver o conhecimento que não seja apenas teologia e metafísica, mas seja um conhecimento operativo? Porque eles sentem que quanto mais tu dominas o poder de fazer acontecer coisas, ou de compreenderes como é que Deus faz as coisas acontecerem, neste mundo e nos outros, mais se poderá ir erudindo, mais erudindo existe, mais poderá acontecer a erosão da ligação ao sagrado. Direta e pura. E o contrário também é verdade. A maior parte dos grandes ocultistas, dos esotéricos, dos xamãs e das pessoas que dominam forças que fazem acontecer coisas, têm uma rejeição enorme às classes sacerdotais e à vida mística, espiritual, religiosa. Não sei se me faço entender. E andamos nisto há séculos. Obviamente que isso terminou. É preciso fazer uma síntese. Terminou com a Era de Peixes essa divisão. Sim. São abordagens diferentes que ambas têm poder. Um tem o poder da radiação e o outro tem este poder da glória e do esplendor de fazer... do esplendor e de fazer acontecer coisas neste mundo. Eu vou dar 2 exemplos. Quando quando o ashram de Aurobindo, de Sri Aurobindo, estava em formação, a mãe, que era uma suprema ocultista, começou a perceber-se que eles podiam materializar qualquer coisa. A vibração era tão alta do grupo pioneiro e a ação axial da Aurobindo e a outra da mãe eram tão bem conseguidas que eles podiam materializar qualquer coisa. Ou seja, se eles se concentrassem para aparecer um caminhão, aparecia um caminhão ou um jipe. Se concentrassem para aparecer um donativo ou uma casa ou um hospital, eles estavam à beira de materializar. E a mãe foi ter com a Aurobindo e disse: nós podemos materializar qualquer coisa. Chegámos lá. Isto é, estes círculos de conhecimento, um nível desse círculo de conhecimento era tão forte que eles podiam materializar qualquer coisa. E a Aurobindo disse-lhe sim. E nós não vamos materializar nada. Vamos continuar a subir. Vamos continuar a abrir-nos ao divino. Se nós materializarmos algo agora, vamos fazer uma criação da mente superior. Ou até do causal. Mas o nosso objetivo não é nem a mente superior nem o causal, é o supramental. Há uma divisão mais alta. Isto mostra-te como é preciso um mestre
E a mãe percebeu aquilo em segundos. A mãe estava só a pôr-lhe a questão técnica. São precisos mestres para renunciar a grandes poderes. Claro, quando tu renuncias a um grande poder, adquires outro ainda maior. Isso é um truque. Mas lá está. Mas a renúncia tem que ser real. Não sei se me faço entender. Porque não pode ser armar em renúncia. Tem de dizer mesmo, eu não... Tem que ser real, tem que ser sincera. Quando tu anulas um plano, afirmaste o plano a seguir. Não sei se me faço entender. Então, dito de outra maneira, falar de conhecimento é muito como falar da Ordem de Melquisedeque. Porque a Ordem de Melquisedeque é aquela que transmite o conhecimento, é aquela que faz com que o conhecimento vá ganhando linguagem e vá descendo a tal escadaria da luz até se transformar em signos, em símbolo, em significados e em potências intelectuais. Se não fosse, se não perturbasse. Não, claro, não. O negócio de trabalho não está sempre a recomeçar. Queria só um bocadinho. O que acontece? Durante muitos séculos, a consciência humana era linear na horizontal. Nós falámos de linear na vertical, lembram-se? Falámos de que a linha reta na vertical também serve para explicar as relações entre Deus e o homem. E as divisões da linha reta na vertical são isso mesmo, são uma escala nas relações entre Deus e o homem. E esta vertical, com estas divisões, tem muito a ver com a espiritualidade arcaica. Os tótems são isto. O tótem do índio norte-americano é exatamente a sequência de povos e estados de consciência. Os pássaros, as tribos pássaro em cima e os ursos e os lobos, etc. em baixo. Isto tudo são representações de estados de consciência, por exemplo. Mas no início, falando em termos arcaicos, a consciência humana era linear na horizontal. Linear na horizontal. Portanto, o que nós vamos tentar fazer aqui é uma breve história do círculo. E uma breve história do círculo é o mesmo dizer uma história de Melquisedeque. Uma consciência linear na horizontal é uma consciência que tem uma relação quantitativa com o espaço. Mais espaço. Não é melhor espaço, mais. Chama-se isso imperialismo. Já ouviram falar em imperialismo? É isso, é uma relação quantitativa com as coisas, fundamentalmente com o território. Os impérios na Terra são impérios de território. E então, aqui é 5 e aqui é 5. A soma dos dois dá 10. E isto é o pensamento imperialista. Quanto mais espaço, melhor. E uma boa parte da atividade do homem arcaico, eu não estou a dizer o homem arquetípico, estou a dizer o homem arcaico. E o arcaico é o primeiro momento em que o arquetípico toca na história, e no espaço e no tempo. Quando o arquetípico toca no primeiro momento o tempo e a história, esse é o ponto arcaico. É o momento do início de uma espécie de corrida para a luz. Essa corrida para a luz não começou com os seres humanos arcaicos a descobrirem que há uma vertical. O que eles viam era horizontal. E esse horizontal fazia com que com que as tribos, o que é o nomadismo? Mais. E depois dá a volta e volta ao princípio. Mais. Mas é sempre... mas a sensação é de avançar na horizontal. Este estado de mais, este estado de imperialismo, de assimilar território, é a mente arcaica, a mente guerreira infantil. O guerreiro, e é muito marcado pela infância da masculinidade também, quer dizer, pelo início, pela raiz do problema de ser homem. De ser homem no sentido masculino. O guerreiro é aquele que conquista. Claro que há uma função do guerreiro que é proteger. Proteger a família, proteger a aldeia, proteger a fogueira. Mas o início é conquistar. É mais e mais e mais e mais. Havia uma avidez de espaço.
Isto significa que a consciência arcaica não girava em torno de um centro. Ela, claro que nós sabemos que, em última análise, mesmo que se dessem a volta à Terra, iam parar ao ponto inicial, que é um círculo, mas eles não sabiam disso, pois não. A própria definição que nós tínhamos do planeta era de um grande tabuleiro horizontal. A definição que tínhamos do planeta era de mais e não de uma esfera. Agora sabemos que não adianta mais, porque isto é uma esfera. Só se quiseres mais esferas. Até descobris um dia que o universo todo, ele todo forma uma esfera. Este mais, criava aquilo que se chama fome, insatisfação, insuficiência crónica. Mais era a marca, mais é a gênese do movimento. O movimento começa com a ideia de mais. Mais território, mais emoções, mais conhecimento, mais. Essa aquisição quantitativa marcava o guerreiro e o homem primitivo. Claro que, como o nosso corpo é um território limitado, porque precisa de dormir, precisa de comer, é frágil, fere-se, adoece, o mais era muito em função do poder físico, da vitalidade. Mas durante muito tempo, daí a lança, a flecha, o cavalo, as campanhas, a ideia era conquistar território. E há uma fase em que estes instrutores cósmicos começam a descer como fusos, como peões de luz, como fusos de luz sobre a Terra. A ordem de Melquisedeque, como nós já vimos noutros encontros, é a ordem de instrução, é a ordem que corporifica em si a instrução universal. Instruir e Melquisedeque é a mesma coisa, a uma escala cósmica. E a qualidade dessa ordem, eles e elas, se bem que eu acho que basicamente são andróginos, a qualidade da ordem de Melquisedeque é que o conhecimento não é original. A forma pode ser, mas o conhecimento nunca é original, é eterno. É uma sabedoria eterna, é um conhecimento eterno. A ordem de Melquisedeque começou a aproximar-se da Terra numa certa fase e apresentou-se aos homens sob a forma de Kukulkan, Quetzalcoatl, Melquisedeque, próximo de Jerusalém. Lao Tse era um Melquisedeque encarnado. Padmasambhava é um Melquisedeque encarnado. Desde a América do Sul até o Tibete, até a China, até ao crescente fértil, essa ordem começou a manifestar-se. Claro que quando se usa o termo Melquisedeque, estamos a usar o termo judaico. Sim, aramaico. Não sei, diga-me. Claro. Kukulkan, Quetzalcoatl, nós falámos desses, são Melquisedeques. Portanto, o que é um Melquisedeque? É um ser que traz de A a Z todo o conhecimento permitido para um planeta. Ele não precisa ir a correr buscar mais, ele é esse conhecimento, todo. E desceram em 7 ou 8 pontos diferentes da Terra. Quando um Melquisedeque se manifesta, nasce todo um hábito, há toda uma civilização em torno desse epifenómeno. São seres que não têm uma evolução psicológica como a nossa. Não têm psíquicos como a nossa. Psique é como nós. É um espírito puro que depois é revestido com um biótipo. E há muitas formas do Melquisedeque aparecer. Pode nascer de uma mulher ou pode materializar-se atrás de uma palmeira. Depende. Eles a técnica da ordem de Melquisedeque é incrivelmente criativa e imaginativa. Eles funcionam de muitas maneiras diferentes. De qualquer forma, o que essa ordem ajudou o homem primitivo, digamos que quando vocês olham para os homens nas grutas
nas grutas de Altamira, ou que vocês têm um indivíduo com uma flecha, com uma lança, atrás de um bisonte. E daí vem o mais. Porque atrás, na psique masculina, está a morte. Está o medo, está o buraco, está o fim. E mais é uma maneira de sentir a vida. Como? Fugir da morte. A grande medida da mulher era a fecundidade. A grande medida do homem era a caça. Era assim que se mediam os líderes. A mulher pela quantidade de filhos que tinha sem morrer e o homem pela capacidade de caçar. Ambos são valores quantitativos. Mais e mais. Até que com a Ordem de Melquisedeque, e houve manifestações da Ordem de Melquisedeque logo na Idade do Bronze, é como se o Melquisedeque chegasse e dissesse: para, chega, para. Esta linha, meu irmão, esta linha que para ti não tem fim, enquanto não aprenderes a curvá-la e a fechá-la sobre si própria, a tua alma e a tua psique nunca vai sentir aquilo que se chama contentamento, saciedade, equilíbrio. Numa palavra, paz. A paz é o que acontece à psique quando ela passa de mais para melhor. Claro que nós temos dias de mais. Dizem, eu hoje não estou nada para melhor, nem para aquelas coisas da paz, eu hoje quero é mais. Tudo bem, pronto, é um género, faz parte da tua existência. Mas a primeira coisa que a Ordem de Melquisedeque fez foi dizer aos homens: paz. E um dos grandes símbolos da Ordem de Melquisedeque, uma das palavras que liga a Ordem de Melquisedeque e, portanto, a energia que está por trás da Ordem de Melquisedeque, que é Cristo, é este termo Pax. Salem é só um termo anterior que dá origem depois ao termo Shalom. Salem significa lugar da paz. Sítio onde nasceu a paz. O que é o nascimento da paz? O que é fazer nascer a paz? Não tem nada a ver com pôr toda a gente a concordar com toda a gente, porque isso pode ser uma forma de ilusão como outra qualquer. Não tem nada, a paz não tem nada a ver com conforto, nem com serenidade, nada. Há uma relação entre paz e serenidade. Tem a ver com o sistema nervoso. Mas o sistema nervoso e paz ainda são realidades diferentes. Não sei se me faço entender. Por exemplo, tu podes estar nervoso, não estás sereno e lá no fundo estás profundamente em paz. Pax não pode ser confundida com spa. Há uma diferença. Claro que a medida certa de spa pode dar uma janela para a verdadeira paz. Ou tu podes ter tanto spa que nunca mais ficas em paz. Isso agora não sei. Tu tens que... Mas isto é importante. Paz diferente de spa. E olhem que eu tenho imenso a ver com spa. Mas paz não é spa. Eu acho que isto destrói uma boa parte dos ambientes espirituais com Buda e cascatas, incenso e massagens tailandesas que vão, no fundo, que apareceram nos anos 80 e nos anos 90 e que ainda não se foram embora, que é tão estranho. Como é que as pessoas continuam a abrir centros espirituais de serenidade e depois tu chegas ali e dizes: mas isto é só serenidade. Não tem mais nada. Não, nós aqui é só serenidade e tranquilidade e paz de espírito. Paz de espírito, for God's sake. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ok, então vamos lá ao esoterismo da paz. Paz é quando um sacerdote ou uma frequência sacerdotal... Tu sabes que um indivíduo tem frequência sacerdotal porque sentes paz quando estás ao pé dele. Não sabes porquê. Ele ou ela. É simples. Quando a Ordem de Melquisedeque atravessa a história, ou seja, vocês têm a história. A história?
Não interessa se é há 6.000 anos atrás, ou há 5.000 anos, ou 4.000 anos atrás com Abraão, ou se vocês vão recuar ainda mais, ou se vão até para... Não interessa, é a história. É quando o homem começou o percurso de retorno ao sagrado, saindo do sagrado inicial, de uma espécie de síncrese. Cada vez que a ordem de Melquisedeque atravessa a história, este ponto de cruzamento chama-se paz. E é feita aquilo que se chama, este ponto de cruzamento contém sempre aquilo que se chama a aliança entre Deus e os homens. A aliança entre Abraão, que representa o homem, e Melquisedeque, que representa o divino. E essa aliança, que nós vamos aprofundar noutros encontros, essa aliança é um pacto entre Deus e os homens. Portanto, depois fala-se da nova aliança em relação a cada vez que há uma manifestação da ordem de Melquisedeque, há uma renovação dessa aliança. São dois, a Hiawatha e a mulher novilha do búfalo branco. Sim, White Calf Woman, que é difícil de definir no tempo. Aí é uma Melquisedeque. Está ligado? O lado feminino da ordem de Melquisedeque tem muito a ver com Ísis, com a ordem de Ísis. Mas ela é um ser que vem com o conhecimento, em parte porque os índios norte-americanos sentem mais o divino através da terra, através da natureza. Então vem uma mulher como representante do divino, da White Calf Woman. Mas também existe Hiawatha. Hiawatha foi o indivíduo que unificou as várias tribos até dar origem à Confederação dos Iroqueses. Os Iroqueses são 7 ou 8 tribos que se reúnem. É muito parecido com Abraão e Melquisedeque e com o rei Artur. Só que passa-se nos índios norte-americanos. Hiawatha. Eu acho que se escreve desta maneira. Quando a ordem de Melquisedeque cruza a história, nasce esse ponto que é a paz. E o que é a paz entendida psicologicamente? Quando esta linha reta sem fim de mais e conquistar e vencer e guerrear até vencer e demonstrar a nossa força sobre os outros e sobre as coisas. Reparem, hoje já se poderia falar quase de arrogância, mas quanto mais arcaica é a nossa... Quando tu te aproximas de níveis arcaicos, aquilo não é arrogância, é a única maneira que eles sabem de fazer as coisas. É mais. E quando a ordem de Melquisedeque surge, é como se eles dissessem: esta linha sem fim só vai aumentar a tua sede. Tu estás a tentar matar a sede com água salgada. Tu estás a tentar encontrar através de um horizonte que cada vez que dás um passo, ele dá um passo a seguir. O horizonte é uma linha inatingível. E que a ordem de Melquisedeque ensina, e isso foi feito no Egito, antes da primeira dinastia, o Egito pré-dinástico, foi feito com os celtas, foi feito com os finlandeses, foi feito com a Babilónia, que depois dá origem ao mundo judaico, de certa forma, foi feito com, quer dizer, disse Babilónia, quer dizer Suméria. Notem, Abraão é um pastor sumério, portanto a nossa tradição não é só uma tradição judaico-cristã, é uma tradição sumero-judaico-cristã. É mais complexo do que dizer que nós somos uma tradição judaico-cristã, porque Abraão não era judeu, nem havia judeus. Judá era uma tribo. Ele é fundamentalmente um pastor sumério. Portanto, nós somos a tradição sumero-judaico-cristã. Por outro lado, como a Suméria tem paredes meias com o Egito, nós somos a tradição egípcio-sumério-judaico-cristã. Então, daqui a bocado não somos nada e somos tudo, porque judaico-cristã são 2 pilares, mas por trás disso existiam outros pilares. E quando a ordem se manifesta, ela ajuda o homem, nós já falámos sobre isto antes, a fechar o círculo. É como se ela passasse
É como se, reparem, nós estamos a chamar Pax ao ponto de cruzamento entre o céu e a terra, entre a ordem de Melquisedeque e a ordem humana. Não são os anjos que fazem a instrução dos homens, são os Melquisedeque. Os anjos fazem a inspiração dos homens. Especificamente, ética, moral e artística, como já devem ter reparado. Agora, inspiração ética, moral e artística não é instrução. A instrução é a ordem de Melquisedeque. E a alquimia é a ordem de Ísis. Aí entramos mesmo no corpo físico, na transformação e na transubstanciação do corpo físico. E são ordens femininas que trabalham isso. E este ponto de cruzamento, nós estamos a chamar-lhe paz. Digamos que, ciclicamente, a história horizontal é atravessada pela história vertical. A história vertical é a história da nossa leitura do divino. Qualquer teólogo vai falar de que há uma história horizontal, depois há uma história vertical. A história vertical é a história da nossa leitura do divino. E a história vertical tem esse sacrário, que é o ponto de encontro entre os homens e o divino através da ordem de Melquisedeque. E é sempre um homem e um ser vindo do cosmos. É sempre dupla. Essa dualidade entre um homem que faz de rei e um ser que vem do cosmos e que faz de sacerdote, o rei sacerdote, depois aparecem Merlin e Arthur, e aparece entre muitas outras representações de governo, em que há um indivíduo que corporifica o poder temporal, mas por trás tem um outro que manifesta a graça ou a autoridade espiritual. Poder temporal, autoridade espiritual. Não há autoridade temporal. Há uma autoridade espiritual e um poder temporal. Isto é importante porque a linha, através da ordem de Melquisedeque, é transformada em círculo. Ou seja, é como se a ordem dissesse: enquanto não te localizares no círculo, não te podes conhecer a ti próprio. A psique é também a nossa capacidade de nos projetarmos no mundo, o desejo. Se o desejo funciona apenas assim, ao longo de uma linha, é como se estivesse em hemorragia constante. Mais e mais e mais, e nunca é suficiente. Quando a ordem de Melquisedeque ensina aos homens a fechar o círculo, ela diz que o desejo é válido, mas tão válido quanto o desejo é o perímetro desse desejo. E a relação entre desejo e perímetro chama-se qualidade. Isto seria o reino da quantidade, que é desejo sem perímetro, sem território definido. Olha, a monogamia tem muito a ver com isto, a passagem da poligamia para a monogamia. Então, o reino da quantidade é o reino em que o desejo não tem território próprio. É todo o território. E isso tem a ver com a psicologia guerreira, a psicologia imperial. Não há impérios qualitativos. Todos os impérios, em última análise, são quantitativos. E se não são, redundam em quantitativos rapidamente. Chama-se a queda dos impérios. Quando a ordem de Melquisedeque ensina o homem a fechar a linha e diz: este é o território da tua projeção e é o território do teu desejo. Aqui passamos do reino da quantidade para o reino da qualidade. E claro, é função do feminino. Vocês sabem que há uma porta ao sul, uma porta ao norte. E, sabem, eu não queria já entrar na decomposição do círculo, mas é função do feminino sacralizar esse território. E é função do masculino ir expandindo gradualmente esse território. Mas expandir um círculo, expandir um território e ir aumentando o círculo. Mas é sempre um círculo, já não é mais uma linha. E qual é a diferença? É que a diferença é que o círculo não tem centro. Perdão, a linha não tem centro, o círculo tem um centro.
Então, a Ordem de Melquisedeque começou por ensinar aos homens a fechar a linha, mas para ensinar aos homens a fechar a linha, anunciou, fundou, revelou, iniciou a consciência humana no centro. O homem pré-Melquisedeque não tem centro. O centro nasce na história com a Ordem de Melquisedeque. É como se a Ordem dissesse, e aqui é o centro do mundo. Claro, uma cultura 1000 quilómetros para o noroeste também está lá a dizer, aqui é o centro do mundo. Porque há tantos centros do mundo quanto qualidades a representar. Nenhum centro do mundo é objetivamente e finalmente o centro do mundo. Isso seria provavelmente o reino da Mãe Divina no interior da Terra. Ou algo nesta direção. Sim, é o masculino, sim, é o masculino e o feminino. Sim, porque o problema da mulher é sacralizar o território atingido. O problema do homem é afastar-se desse território e ir o mais longe possível. Quando eu digo problema, quero dizer aquilo que faz as pessoas acordarem à meia da noite. Aquilo que nos estimula. Uma das coisas que marca a psicologia masculina é ir onde nunca ninguém foi antes. Fazer o que nunca foi feito, descobrir o que está escondido, conquistar o território que ainda está à sombra. O trabalho do homem é levar a tocha, a espada, o conhecimento, o que é que seja, lá o mais longe possível. Por isso é que os homens gostam de afastar, porque eles precisam de se afastar, faz parte da psicologia masculina. A psicologia feminina consiste em aumentar a qualidade daquilo que já é da vibração. Claro que há mulheres com muita energia masculina e homens com muita energia feminina. Isso é outra questão. Claro, um decorador de interiores é um indivíduo que tem muita energia feminina. E portanto, compreende o que é elevar a vibração de um território já conquistado. A grande diferença do masculino e do feminino é que o feminino tenta organizar tudo em torno de um fogo sagrado. Que é o coração, é a família, é o lar, é a fogueira, é o ato sexual, especificamente monogâmico dentro do lar. A ideia é organizar o cosmos em volta de um ponto altamente significante. Isso marca a psicologia feminina. Há outras coisas. E o que marca a energia masculina é ir o mais longe possível e depois voltar. Os homens gostam de perder-se. Gostam de dar nomes às coisas. Gostam de chegar a sítio onde nunca ninguém esteve. Gostam de sangrar. Gostam de chegar todos esfolados a casa. Agora, há muitas formas de chegar esfolado a casa. Há a primitiva e há a refinada e há a muito avançada. Mas o problema do homem é ir onde ninguém foi. É entrar na gruta onde os homens demonstram a sua coragem não por uma compulsão, mas por um mandamento divino. Vai e vai o mais longe possível. Agora, já não estamos no guerreiro, o guerreiro primitivo. Quando nós estudamos a psicologia masculina, vamos estudar a espada. E vamos falar da espada de ferro, da espada de bronze, da espada de prata e da espada de ouro. E a síntese das 4 espadas é que dá Excalibur, é que dá a espada de luz. E a psicologia masculina pode ser os 5 fases do homem, e da masculinidade tem a ver com a espada de ferro. Vocês já devem ter reparado que há homens que, se não magoarem alguém todos os dias, não se sentem bem. Então, há a espada de ferro, depois isso evolui para uma espada de bronze. Depois há uma espada de prata, e depois, quando o homem finalmente encontra o self, a sua energia masculina está ao serviço da verdade e da luz. Aí é a espada de ouro. E depois isso tudo passa por uma síntese e o homem chega a Excalibur. Isto é todo... Repara, estamos a falar da evolução da psique masculina. Os homens têm uma psique masculina. Não sei se isto faz algum sentido. Eu sei que a tendência hoje é não faz sentido nenhum. Os homens têm psique masculina. Que disparate. Pronto, mas é assim, I'm sorry. Os homens têm uma psique masculina. As mulheres têm uma psique feminina. O eu superior não é nem masculino nem feminino. A Mona, então, é melhor nem falar no assunto. Agora, a psique é a parte do teu eu superior que encarnou aqui e, sim, ancorou no corpo.
E a psique leva com hormonas, não sei se já ouviram falar, leva com ciclos e relógios biológicos, leva com culturas, leva com modos operativos. O modo operativo é da psique. E a psique tem um modo operativo masculino ou um modo operativo feminino. Mas aqui nós estamos muito a falar do homem, porquê? Porque o motor no início era muito masculino. E então, este território, quando o homem define um território, ele encontrou o centro. Sem encontrar o centro, não há território. Há extensão. Uma extensão indefinida. Uma extensão que é um deserto. Não confundam isto com a necessidade dos homens irem longe, que é outra coisa. Não, há o deserto do muito. O deserto de tudo. O deserto de imenso. O deserto de mais. Mais é como matar, realmente matar a sede com a água do mar. Tu não vais matar a sede. Sabes? Tentar apagar fogos com gasolina. Não, a ordem de Melquisedeque, quando chega, diz aos homens, é como se um Melquisedeque e um guerreiro se reunissem no alto da falésia, ao pôr do sol. Eu tenho que sempre meter um bocadinho de Hollywood à mistura. E ele dissesse, aqui nós vamos marcar o centro, por mútuo acordo. Esse centro chama-se Pax. Este centro aqui chama-se Pax. É claro que há outra acessão para a palavra Pax, porque Pax é o monograma de Cristo, é o mantra que está ligado a Cristo. Mas antes de mais nada, e Cristo não é o centro da história, ele é o ponto a meio da história, segundo a teologia. Ele marca, ele renova todas as coisas. Este centro é onde a ordem coloca o seu pilar de fogo. Todas as culturas, todas as civilizações têm um centro. Esse centro pode ser um livro, um herói, uma heroína, pode ser um edifício, uma cidade, uma gruta, um lugar sagrado. Não há organização humana sem centro. Por favor. Não, há seres andrógenos. Inclusive há indivíduos encarnados que trazem uma potência andrógena enorme. Isso é assim, o andrógeno encarnado, o indivíduo tende para o celibato, porque a radiação que ele traz anula muito a vida glandular e até a forma física, a anatomia. Há andrógenos que tendem profundamente para o celibato. Não confundir o andrógeno com o hermafrodita, não? E então, agora, o andrógeno existe também fora do plano físico. A Hiperbórea, e aqui voltamos ao Polo Norte, era um grande centro de reunião de seres que estavam numa fase anterior à diferenciação sexual que se deu na Terra. E aí havia uma energia andrógena, uma presença andrógena. Atualmente, o andrógeno, há várias formas de ver o andrógeno. Psicologicamente, a criança é um andrógeno. Nós é que depois vamos educando a criança para reconhecer o corpo que tem, porque a psique dela não é nem masculina nem feminina. É o terceiro sexo. A criança, no fundo, é um terceiro sexo. Ou, se quiser, é o sexo zero, de onde depois nós... Aí a psicologia já reconheceu que há fases do desenvolvimento do ser humano em que ele não está de todo ocupado com a sua sexualidade ou com a sua polaridade, pelo menos. E por isso é que o direito a ser criança é isso mesmo, é deixar que as coisas se desenvolvam com toda a naturalidade e com toda a graciosidade. Depois, o andrógeno cósmico existe, há planetas que são escolas de androginato e que são ambientes de androginato. Muitos dos extraterrestres que nos visitam nos planos subtis são andrógenos, outros não são. O androginato não define a evolução espiritual de um ser. É apenas uma das vias entre muitas outras.
Ok. Nós mais à frente vamos, talvez, eu acho que vamos entrar nisso com mais detalhe. Por exemplo, os arturianos são bastante andrógenos. Os seres de Andrómeda são bastante andrógenos. Mas os seres de Alfa Centauro e o comando Ashtar e os seres de Lira são altamente sexuados e diferenciados. Quer dizer, quando digo altamente sexuados, quer dizer que eles têm as formas e a psique, a estrutura e a energia é claramente masculino, feminino. Há uma grande diferenciação. E depois há seres de outras regiões do cosmos, Andrómeda e os arturianos, fundamentalmente, que são andrógenos por natureza. Os pleiadianos têm as polaridades muito bem definidas também. Pleiadianos, Alfa Centauro, comando Ashtar, Lira, são altamente polares. Andrómeda, arturianos, eu prefiro não dizer mais porque depois há um enorme exagero com nomes de planetas e galáxias, depois fica tudo uma salada. Mas estes aqui eu sei que são andrógenos, sobretudo os seres de Andrómeda. Sim, sim, por favor. Há seres que estão a ser inspirados diretamente pela Ordem, a partir dos planos internos. A Ordem de Melquisedeque nunca saiu. A Ordem de Melquisedeque tem toda a liberdade de entrar e sair do espaço físico. Por exemplo, neste momento posso estar a materializar um ser da Ordem de Melquisedeque no Brasil ou em Pequim para uma missão, para uma tarefa que nós não sabemos qual é, e depois desmaterializa-se daqui a 4 ou 5 dias ou daqui a umas horas. Eles entram e saem da manifestação. Acho que a sua pergunta é: seres que tenham nascido dentro da classe humana e que sejam da Ordem de Melquisedeque. Isso é raríssimo, isso é extremamente raro. Isso vem aí. Vem. Por isso é que as conferências são importantes, porque enquanto que aqui nós estamos a fazer um trabalho retrospectivo e muito sistemático, nas conferências não é nada sistemático nem retrospectivo, é diretamente para o sentido de emergência e do atual. Experimente vir a uma conferência nossa. Porquê? Pronto. Paula? Sim, todas as imagens de Deus vêm deste centro. O Deus único que é anterior às divisões dos monoteísmos, etc. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Agora, é como se a Ordem de Melquisedeque dissesse: vamos fechar o círculo e para isso vamos fundar o centro. E estes centros existem na Terra em muitos sítios diferentes. O Parthenon foi o centro da civilização grega. De certeza que a Ordem de Melquisedeque esteve ali. A civilização indiana tem vários centros, mas há sempre um que é o principal numa determinada fase. Que pode ser Bengala, pode ser Calcutá, pode ser Darjeeling. O Tibete tem claramente o Potala e Lhasa como centro. A tradição judaico-cristã tem o seu centro em Jerusalém, a tradição islâmica tem o seu centro em Meca, a tradição maia tem o seu centro em Palenque, a tradição inca e asteca tem o seu centro em Tenochtitlan, e assim sucessivamente. Todas as civilizações têm um centro físico. O mais interessante no Ocidente cristão atual é que Roma não é o centro da espiritualidade europeia. Não há um centro puro da espiritualidade na Europa, tal como as antigas civilizações do passado tiveram. Primeiro, como vocês sabem, houve uma altura em que havia 2 papas. Depois, porque a tradição católica e a tradição cristã está dividida em 5 ou 6 grandes tendências. Não existe um centro que represente a espiritualidade ocidental neste momento. E, mais ainda, a desmaterialização progressiva dos centros, porque nós não vamos
neste momento não há uma tradição inca, uma escola inca viva. Há muita gente a fazer workshops e há xamanismo, mas a coisa em si não está cá, foi-se embora. As coisas foram-se embora, os egípcios foram-se embora, os maias foram-se embora. Foram todos para regiões superiores do cosmos. O que vem aí não é nem egípcio, nem maia, nem nada. É outra coisa. É global, transcultural, transcivilizacional, planetário. Então, o grande problema da Ordem de Melquisedeque no futuro é que quando fizer descer um novo centro, tem de o fazer de uma maneira que seja universal e para a Terra inteira. Ou vários centros. O que é interessante é que a partir deste polo, então, um clã, uma tribo, um povo pode estabelecer um raio e então desenhar um círculo. E quando o círculo é desenhado, nasce a cidade, que é, afinal, uma representação do novo estado de consciência atingido. A cidade é a organização de um povo em torno de um centro, com avenidas, norte, sul, este, oeste. E o que é que ficava no centro da cidade geralmente? O templo. Então notem, exato. Então notem. A psique arcaica era marcada pela necessidade constante de compensar black magic and fear. O medo, a caverna, o escuro, a fera, a morte constante. E a forma que existia arcaica não era pela criação de um círculo sagrado, era pelo império, pela acumulação de território, pela conquista. O nomadismo, as tribos recoletoras que não estavam ligadas à terra. Quando a Ordem de Melquisedeque chega, é como se a Ordem dissesse: parem. E nesse momento ela diz: para pararem, vocês precisam saber porquê. E porquê chama-se: vocês estão em busca de vocês, mas no fundo aquilo que estão em busca está dentro de vocês. Ou seja, o que a Ordem faz é remeter a conquista do exterior para o interior. E ao fazer isso, ela inaugura a consciência espiritual na Terra. Eu não sei se biologicamente e cultural, o que havia de cultura, etc., não estaria já a convergir para esse centro. A Ordem rompe telas dentro das pessoas e diz a todos os líderes da Terra: encontrem-se. Quando um líder se encontra dentro, pode ser estabelecido um centro fora. Porque se for estabelecido um centro fora sem que o indivíduo se encontre dentro, ele está em fricção com a sua espiritualidade, com a sua religião, com o seu povo, com o sagrado. Então, quando este centro nasce, pode nascer o círculo. E quem diz o círculo diz a aldeia, a agricultura, o lugar da mulher. A mulher encontra-se fundamentalmente dentro deste círculo. E a ideia de passividade e de excessiva obediência e de anulação e de humilhação que algumas culturas acabaram por desenvolver em relação à mulher é por causa de uma péssima leitura do facto da mulher estar próxima do centro. Porque, por definição, ela está próxima deste centro. O que restou das culturas guerreiras não compreendeu esta função centralizadora do feminino. Confundiu com a passividade e com a ausência de iniciativa e com a ausência de capacidade de conquista. Exatamente. Muitas vezes quando se diz que em certas culturas tradicionais que a mulher deve estar dentro de casa, reclusa, virada para o interior, o que está a tentar significar é que a mulher é guardiã deste centro na cultura. Em termos doutrinários puros, o que muita cultura árabe, por exemplo, quer dizer é que a mulher está dentro de casa virada para o centro. Se vão reparar que muito da libertação da mulher, em termos modernos, não é a libertação da mulher coisa nenhuma. É pôr a mulher exatamente no mesmo nível de conquista guerreira que os homens estavam em termos do business world, tirá-la dali. E a grande dificuldade do feminino é limpar tudo o que é qualquer tentativa de diminuir a mulher, nem que seja um átomo, e depois lembrar o que é isto, o que é este centro do lar, o que é este ponto aqui. Porque este ponto é que regenera a psique. Este ponto é o ponto regenerador.
Ok. E então nasce o círculo. E só quando há o centro e o círculo é que pode haver conhecimento. Antes disto não é possível haver conhecimento. Só há conquista e imperialismo.